Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cybercast do Cybersecurity Brasil. Depois de um tempo, não um tempão, mas porque a gente, final de ano, Natal, já tinha gravado um monte de programa. Vocês sabem que eu sou pai, eu tenho uma filha pequena, explica, mas não justifica. Mas voltamos aqui, graças a Deus, no mês de fevereiro, com as nossas gravações. Uma gravação que já estava programada, porém eu assumo que tive problemas técnicos e problemas com horários, tá? Numa convidada muito especial, eu acabei dando uma escorregada ali, mas resolvemos o problema. Isso aqui a gente já vai resolver, não tem problema nenhum. Hoje nós temos uma das fundadoras do maior evento de cybersecurity do Brasil, e eu não sabia disso, mas que eu comentei, eu não dei uma bola fora, eu chutei a bola para fora do estádio. E hoje nós temos aqui uma convidada espetacular, uma pessoa fantástica, que está na cena cyber há muito tempo, muito mais do que eu, inclusive, talvez o que ela tem o que eu tenho de idade, ela tem de carreira, né? Não é um demérito, muito pelo contrário, né? Muito bom isso. Hoje nós estamos com Priscila Meyer, né? Isso. Meyer, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, me desculpa pelo desencontro e seja muito bem-vinda ao Cybersecurity Brasil, o Cybercast, o podcast Cybersecurity Brasil. Olá, Orlando, muito obrigada pelo convite. Como eu falei, né, começamos 1-0, mas ok, já está empatado, vamos manter assim. O importante é que estamos aqui, né? Então, águas passadas. Águas passadas. E, assim, geralmente eu pergunto como o meu entrevistado começou a carreira de cyber e tal, mas como você comentou que você fundou, uma das fundadoras do Mindsec, para quem está começando em cyber, pensa que o Mindsec é um evento que não é porque a gente foi patrocinado por eles, né? Porque a gente foi convidado a participar lá, não. Mas é um dos maiores eventos de cyber da América Latina. É lá onde, você vai fazer seu network, lá onde você vai encontrar diversas empresas, ouvir várias palestras, pessoas do mercado, por exemplo, o pessoal da Tempest, a Ada, que palestrou no último evento, o cara que fundou a Segura, por exemplo. São pessoas assim, cara, de peso no mercado cyber. E nós estamos falando com uma das pessoas que fundou o Mindsec. Eu gostaria particularmente de entender a origem disso. Como que surgiu essa ideia lá atrás? Por que a gente não faz um evento cyber no Brasil? Qual que era a ideia, o porquê disso? Vamos lá, Orlando, tem bastante história aí, porque isso começou lá em 2009, quando eu fundei a Flipside junto com o Anderson Ramos. E a gente fundou a Flipside com dois objetivos, né? Nós já éramos, depois eu posso até contar um pouco para trás, né? Porque nós já éramos da área de segurança, ambos trabalhávamos na Módulo, né? Que foi a consultoria e continua, né? Ela existe até hoje, mas super vanguardista, né? Como é que uma consultoria de segurança tem mais de 40 anos, né, no Brasil, assim. Eles realmente começaram, né? Os três sócios começaram assim quando nem se falava de segurança da informação. Então nós fundamos a Flipside com dois objetivos principais. O primeiro é representar o IC Square, que é uma fundação, um instituto americano de certificação, que tem a certificação CISP, né, que é a mais conhecida, e também para a gente fazer prestação de serviço em conscientização de segurança. Então a gente começou em 2009 já com isso nos nossos produtos, né? Quando a gente fazendo conscientização, claro que naquela época assim era só a gente fazia para grandes bancos, eram coisas muito focadas, né? Palestras. Depois, com o tempo, veio a conscientização do Rio 2016, né, das Olimpíadas, então a gente fez toda a parte de conscientização junto com o Bruno Moraes. Mas, em relação ao evento, a gente começou com... a gente tinha a responsabilidade de representar a marca IC Square, né, no Brasil, e na América Latina, era Latam, na verdade, como um todo.
E a gente viu que não tinha eventos que realmente pudessem representar naquela época. Isso era 2009, né? Pensa, não tinha grandes eventos que poderiam representar, que a gente pudesse colocar ali, ser patrocinador e realmente representar a marca. E aí que surgiu a ideia da gente criar. Por que a gente não cria os eventos, né, no Brasil? E a gente começou, né, o Mindsec, no começo não era Mindsec, chamava Secure Brasil, porque era o próprio S Square, né, esse instituto já tinha Secure México, a gente criou depois, né, eles tinham tudo Secure e o nome do país, a gente resolveu fazer o Secure Brasil. Security ou Secure? Secure. Ah, tá, beleza. Secure Brasil. Legal. Isso. Começamos e era um evento focado para quem naquela época era CISP, né? Era evento só para quem era CISP. A gente tinha uma média de 1.000 pessoas, não, muito menos. O primeiro evento, só para você ter uma ideia, a gente contou com 80 CISPs. Caramba! 80 participantes. Cara, e assim, CISP é uma certificação bem difícil. Eu conheço poucas pessoas que têm, assim, que cheguei a trabalhar, é bem difícil. Imagina naquela época, né? Devia ser assim... Naquela época, Orlando, para você ter uma ideia, quem tinha certificação CISP muitos deles tinham saído do Brasil para poder fazer a certificação, né? Porque a gente, com a representação do S Square, a gente trouxe a certificação do Brasil, para o Brasil, né? Então não precisava mais as pessoas saírem do Brasil para poder se certificar. E assim, começou muito devagar, né? As pessoas se certificando, realmente era muito difícil. A prova era toda em inglês, a gente chegou na época que a gente tinha representação, traduzia a prova, e é um processo super rígido, né, para fazer essa tradução. Mas a gente conseguiu, porque era um teste de inglês primeiro, daí depois era um teste de segurança, né? Então, era um evento super fechado, então só para CISPs. A gente tinha uma lista bem... selecionada, né? Bem restrita, né, de CISPs. Tem alguns aí que eu falo até hoje, conversa, é super legal, né, porque quando você fica ali, era um mundinho muito pequeno, e hoje, nossa, cresceu demais. E depois chegou um momento que o S Square resolveu não mais ter esses eventos na América Latina, e a gente resolveu continuar, não só continuar, como criar o WorldSec também, né? E trocamos o nome para Mindsec, acabou virando Mindsec, e hoje virou o que virou, né? A gente, depois de tantas edições, né? A gente chegar nesse tamanho, foram muitos anos, né? A gente sabe que evento é uma coisa muito difícil, mas eu posso garantir hoje que é o maior evento do Brasil de segurança, porque realmente a gente começou com aquela comunidade, né? Com aquelas pessoas, assim, que todo mundo se conhecia naquela época, e virou o que virou, né? Fizemos o WorldSec, que era a intenção realmente rodar todo o Brasil, né? Que era comunicar, a gente conseguir fazer essa conexão das empresas com os profissionais, né? Porque enquanto as empresas precisavam dos profissionais, os profissionais não tinham essa conexão com a empresa, porque se você falar São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, até que tinha alguns eventos, mas o resto, né? Eles estavam super escondidos. E o que a gente fez foi, com o WorldSec, trazer essa galera que tinha lá, né, o campeonato que a gente fazia, né, o Hack Flag. Sim. A galera que ganhava esse campeonato, porque a gente fazia o campeonato em cada capital e depois disputava a final em São Paulo, né? Essa galera tá super bem empregada, ou é empresário, ou tá fora do Brasil, sabe? E tiveram muita visibilidade, isso foi muito legal. Legal, bacana. E assim, uma pergunta bem breve. Mindsec, Pense Segurança, esse nome surgiu por quê? Foi muito veio do Mind the Gap, lá de Londres, né? Para quem foi para Londres, para Inglaterra, sabe que sempre quando você vai entrar no trem, ele fala Mind the Gap, né? Porque tem o buraco, né, entre o trem e a plataforma. E a gente falou, né, lembramos disso daí e veio o Mindsec. Agora tudo faz Foi sentido. Um brainstorming louco que a gente chegou nesse nome. Legal, né? Ficou muito bom mesmo. E é um evento muito legal. Assim, eu participei 2 vezes, uma como expositor e outra como convidado. Participante. Como participante, mas assim, é um evento muito, muito bacana, muito legal. Recomendo justamente para o pessoal fazer um network e ter a conscientização
de que, putz, o mercado cyber, ele se expandiu, ele cresceu muito, né? Não, impressionante. Para quem viu lá atrás, viu o que é hoje, É impressionante. É outro mercado, é outra realidade. Eu atribuo muito o problema que nós tivemos com o WannaCry, que deu meio que um aviso geral para todo mundo. Ó, isso aqui é importante, a gente tem que pensar. E você tocou num assunto que é a conscientização, que a RoadSec faz todo esse mapeamento, toda essa rodada pelo Brasil. A parte de conscientização, na verdade, Orlando, era outra, assim, né? O que aconteceu foi que, sabe como que é jovem, né? O jovem com mente de empreendedor, ele tá num mercado que assim, tem muitas possibilidades, né? Então, uma das outras vertentes que a gente tinha, além dos eventos, era a parte de conscientização, que era a parte de conscientizar os usuários, né, das empresas. E depois a gente teve uma plataforma de bug bounty, tivemos também uma mídia, né, que era o The Hack, foi aquela coisa, né, aquela empolgação. E foi por isso que a gente resolveu, né, decidiu em 2021, até para a gente poder focar, porque estava crescendo demais, tanto a parte de eventos quanto a parte de conscientização. Então, a gente fez esse spin-off, né? Então, o Anderson ficou com a parte de eventos e eu fiquei com a parte de conscientização. A gente já tinha uma plataforma, essa plataforma se chamava Skive, e aí a gente herdou o nome da plataforma, né, e veio pro nome da empresa e ficou como Skive. Ah, bacana. Aí, quando houve esse split, mas muito por conta... Aí que eu vou perguntar. A RoadSec faz todo esse caminho dentro do Brasil para campeonato e tal. Funciona também como uma forma de conscientizar as empresas, as pessoas, porque eu tenho um pessoal participando delas, como tem um Capture the Flag. Qual que é assim, o mote da RoadSec? Por que ela existe? O RoadSec, eu acho que até parou depois da pandemia, porque ficou inviável, né? E aí é uma decisão mais do Anderson, que acabou ficando com os eventos, né? Mas eu posso dizer a finalidade quando a gente criou o evento, né? A gente criou mais para fazer essa conexão das grandes empresas, das empresas, com as pessoas. Mais até, se você pensar, até recrutamento, né? Pô, eu preciso de profissional. Perfeito. E tem os profissionais... E tem até uma coisa muito... Era uma coisa muito de propósito também, sabe, Orlando? Porque a gente estava vendo naquela época os profissionais sendo aliciados para ir pro lado negro da força, digamos assim, né? Porque eles tinham lá naquela época, sei lá, Zero Day na mão, muita vulnerabilidade. Eles falavam com as empresas estavam nem aí, né? Era um outro universo. Perfeito. Era época de evento que quando a gente fez outros eventos também, que a galera divulgava Zero Day em palestra, né? Imagina, isso hoje não existe mais. Né? Hoje isso aí ia dar um problema. Não, fora que hoje ganha-se muito dinheiro, né? Quando você acha um Zero Day. Naquela época, não, era muito da comunidade mesmo, mostrando. A gente fazia eventos que, pessoal, não vamos entrar sem celular e não podia filmar, não podia tirar foto, claro. Nada disso, né? Entendi. Então, mas a ideia era muito, assim, de conectar mesmo. É um evento focado para profissionais, então a gente pegava em grandes empresas e conectava com esses profissionais, né? Show. Quem estava procurando profissionais ia para o evento até com a finalidade de recrutamento mesmo. Bacana. Aí teve o split, vocês dividiram. Aí a Esquiva ficou mais na parte... Esquive, desculpa. Olha a outra bola fora, pelo amor de Deus. Aí a Esquive teve mais essa parte de conscientização, né? Vocês foram mais por esse caminho porque vocês enxergam ali... Eu vou falar uma minha opinião, né? Se eu digo para as pessoas, se eu treino as pessoas a, por exemplo, usarem cinto de segurança, reforço isso, use o cinto de segurança, porque se você bater o carro a 80 por hora, você vai voar pelo para-brisa. Use capacete na moto, porque se você cair no chão com a moto, vai esfolar todo o seu rosto, né? E você percebe que essa conscientização, essa educação das pessoas surge um certo efeito, tem um efeito, né? Então muitas pessoas já entram no carro, a primeira coisa que faz é o cinto de segurança, né? Ajusta o espelho e tal. Para segurança, cybersecurity, eu entendo que seja o mesmo princípio,
Estou errado ou não? Explique para mim o que faz, qual que é o papel da conscientização na cyber, na segurança das empresas, do dia a dia, das pessoas. Por que a Esquive surgiu? Para quê? Vamos lá. A gente, como eu te falei, né, a gente faz conscientização desde 2009. Show. Né? Então a gente começou muito como prestação de serviço, até a gente desenvolver uma plataforma. E hoje a gente tem uma metodologia toda para aplicação de realmente para trazer valor para os clientes num processo de conscientização. É uma ótima pergunta, Orlando. Por que a gente conscientiza as pessoas? A gente conscientiza as pessoas para diminuir o risco cibernético das empresas, né? A gente sabe, tem aí diversas estatísticas mostrando que mais de 90%, por exemplo, dos incidentes que acontecem nas empresas são causadas por algum erro humano, né? Tem uma frase do Bruce Schneier de 2001, né, que é o guru, ele inclusive foi no Mindsec, né? A gente levou ele para o Mindsec. Em 2001 ele falou que amadores atacam tecnologia e profissionais atacam pessoas, né? É muito mais fácil hoje, mais fácil ainda. Então, qual que é o nosso, até propósito, vou falar uma coisa de propósito, né, de empresa, eu como empresária, o que me move e move as pessoas também da Esquive? É a gente poder ajudar realmente as empresas a diminuir esse risco, né, de incidente de segurança. A gente já viu aí empresas centenárias fechando as portas porque não conseguiram resistir, né, a um incidente. E ainda de quebra, a gente consegue ajudar as pessoas a se protegerem na vida como pessoa física. Isso é incrível, né? É um grande propósito. Eu acho isso incrível porque a gente consegue ajudar as pessoas e as empresas a não caírem no golpe. Se você conhece alguém que já caiu no golpe, que eu acredito que hoje todo mundo conhece, se não caiu, conhece alguém, o quanto isso é devastador para a vida da pessoa, né? Porque não é só a perda financeira, né? Tem um dano psicológico que é muito grande. Eu sempre falo, até nas minhas palestras, a minha mãe caiu no golpe e ela não contou para ninguém. Eu conto para todo mundo nas palestras, mas ela não contou para ninguém. Eu só fiquei sabendo porque ela trocou o número de telefone. E ela sabe que eu trabalho com isso. E ela não me contou, porque morreu de vergonha, né? As pessoas se sentem super vulneráveis, é muito ruim. Então, esse é o nosso propósito. Então, a gente consegue ajudar tanto as empresas quanto as pessoas em algo tão complexo, né? Cá entre nós, Orlando, a gente que é da área, sabe o quanto isso é complexo. Principalmente para quem não tem a mínima, né? Você pegar até donos de empresa, pega pessoas que estão no conselho de uma empresa que tem que lidar com milhões de tipos de riscos, ainda vem um risco que ele não tem ideia do que se trata, né? E como resolver. Show. Isso que você falou é uma verdade, assim, nua e crua, e a gente está vivendo ainda mais com inteligência artificial, que por quantas vezes eu não vejo um vídeo do Will Smith comendo macarrão, eu falo, é o Will Smith de verdade ou é inteligência artificial? Porque às vezes eu não sei distinguir, né? E, de fato, as pessoas mais próximas a nós, os nossos pais, os nossos avós, eles estão muito mais suscetíveis a isso. Pessoas mais leigas, né? E a conscientização é muito importante. Eu recebo, às vezes, por exemplo, eu recebi assim, foi depositado R$500 na sua conta. Acesse o link e tal. Olhei, você bate o olho e fala, putz, dinheiro nunca vem um mau momento, né? Deixa eu ver o que é. Mas aí eu vi o link, não, algo errado não está certo. E aí, mas eu tenho esse feeling. Já os nossos avós, as pessoas mais próximas, os leigos, eles não têm isso, né? E acredito que é um propósito muito nobre, isso que vocês fazem, é de conscientizar, de amadurecer essa ideia que depois eu quero entender se vocês têm algum plano para isso, mas amadurecer as pessoas, a ensiná-las a prestar atenção, ter atenção, saber como lidar numa situação como essa. E hoje, com inteligência artificial, como que vocês estão resolvendo essa bronca? Você comentou que empresas perdem negócios por conta disso. Nós noticiamos 2 casos muito emblemáticos, e foi de uma empresa de mais de 100 anos de existência que deixou de existir
porque eles não trocaram a senha padrão de algum sistema, de um e-mail, não lembro qual era o sistema. Uma empresa de logística, ela não existe mais. Porque a empresa fechou as portas. Uma empresa centenária. Porque houve uma má configuração de um recurso valioso, né? Falta de conscientização, falta de entender que segurança é um pilar do negócio e etc. E tivemos o caso de uma pessoa que se passou por um executivo de uma empresa e conseguiu fazer transferências em Hong Kong. Como que vocês estão lidando com isso? Eu, assim, mexo com configuração de firewall, antivírus, EDR e tal. Vejo um vídeo ou outro aqui, putz, caí nesse vídeo, era IA. Mas golpes que vocês devem lidar todo dia, devem ter centenas de clientes que falam: Priscila, pelo amor de Deus, meu departamento de RH viu um vídeo recebeu um vídeo, acreditou e mandou planilhas para fora, informação que não deveria. Como que vocês estão lidando com isso? Porque para mim esse é o desafio da década. Sem dúvida, Orlando. E até você pode perceber, né? Eu comecei muito cedo trabalhando com segurança, foi lá em pouco antes de 2000. E depois, assim, trabalhei muito com consultoria. Sempre foi, assim, é muito legal quando você fala com o profissional de segurança, né? Que você vê a pessoa tá lá sofrendo, né? Sofredor. Mas você fala de segurança, os olhos brilham, é impressionante isso. Então, E aí depois com a Flipside, a gente sempre fez coisas que eram ligadas, obviamente, segurança, mas que tinha a ver com pessoas, né? Eventos, que eram com os profissionais, e a parte de conscientização, tanto a mídia, né? Que é a parte de comunicação. E para mim é um grande desafio quando você lida com pessoas, né? E a tecnologia, e a gente viu isso, né? Lá atrás, que a tecnologia realmente ela ia evoluir, mas as pessoas não iam conseguir acompanhar, né? Ela não ia evoluir na mesma proporção que a tecnologia. Então, para mim, ficou sempre muito claro a importância de investir em conscientização. E claro que isso cada vez ficou mais óbvio, né, para as empresas. Teve um momento ali no começo, não tem, né, a tecnologia resolve, e começou esses ataques a ponto de a gente não poder mais usar o telefone, né? Eu adorava pegar o telefone e ligar para as pessoas, a gente não pode fazer isso mais, porque os criminosos acabaram com a função de telefone. E a gente tem que entender que a gente cresceu, né? Eu acho que todo mundo cresceu ouvindo os pais na escola como se comportar, como ter uma segurança física, né? Que você tem que tomar cuidado com quem você fala, tem que tomar cuidado com as coisas que você anda, né? Isso é muito do nosso dia a dia de todas as pessoas. No mundo digital, esse senso comum, ele não existe. Muito pelo contrário, né? O que acontece, as pessoas são estimuladas o tempo todo a estarem no mundo digital. E nenhuma geração teve uma educação formal em segurança digital. E aí as empresas precisam fazer esse papel, né? Nós temos que fazer esse papel. E o que a gente leva para as empresas, até meio como uma mensageira, né? Do desconfie de tudo, né? Não acredito em ninguém, que é horrível, né? Eu sempre fiquei até assim, uma sensação, eu tô levando essa mensagem. Mas obviamente, com todo o intuito de poder ajudar as pessoas, né, a trazer esse letramento digital para que elas consigam se proteger. E o que a gente faz não é tornar as pessoas expertas em segurança. O que a gente faz é aumentar o quanto elas têm de consciência do risco, né? A percepção do risco delas precisa aumentar. Para que toda vez que elas estiverem em contato com uma ameaça, elas... Deixa eu pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Se ela não souber o que fazer, ela vai ter que perguntar para alguém. Mas esse aumento dessa percepção é o que a gente estimula para que a gente diminua o risco. Porque quando a gente fala de risco, né, o que é o risco? É probabilidade versus impacto. Então a gente trabalha na probabilidade. Quanto mais as pessoas conhecem, menor a probabilidade de elas se tornarem vítimas. E é isso que a gente faz. A gente leva esse conhecimento, né, de uma forma de uma educação que elas não tiveram no mundo real, e a gente leva esse conhecimento para elas para que a gente aumente essa percepção e diminua aí a probabilidade de elas serem vítimas de golpe. E vocês percebem que acho que
que você falou resume muito bem, sintetiza muito o que a gente vive, a necessidade que a gente tem da conscientização. É realmente diminuir a probabilidade do meu usuário clicar em alguma coisa que não deveria, né? A sua percepção após uma palestra que você dá, ou após um treinamento, uma campanha, ela de fato chega a mudar a percepção da empresa? Por exemplo, uma empresa fala com vocês, fala, putz, precisa de uma campanha de conscientização aqui, porque o pessoal tá clicando em tudo. Tem todo mundo clicando em jogo do tigrinho, né? E a gente precisa mudar isso. Existe uma mudança geral? Você percebe? Ou é gradual? Ou a empresa precisa, assim, lutar constantemente? Ou faz 3, 4 campanhas, putz, não, vamos lá, tá evoluindo, não tá? Ou é algo assim, putz, muda? Como que é, assim, depois de uma campanha de conscientização que a Skive faz, as empresas falam, caramba, eu não fazia ideia que eu fazia tantas besteiras, não percebia tantas coisas, o usuário, assim, falando. Como que é depois do pós? Depois que vocês vão lá, fala, cara, não faz isso, presta atenção quando você receber esse link, segurança é importante. Quando sua mãe, seu pai recebe aquele WhatsApp suspeito, verifique, don't trust, verify, né? Como que é? Qual que é a mecânica depois? Como que funciona? Deixa eu te contar um pouquinho como que a gente faz isso, até para entender como é que é o resultado, como é que esse resultado aparece. A gente, como eu te falei, né? Tudo é metrificado, né? Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de treinamentos, a gente precisa metrificar para entender qual que é realmente o resultado, né? E qual caminho que a gente tem que seguir. Então, a gente faz simulações de ataque para entender como as pessoas se comportam mediante a um risco, né? A gente precisa saber. E a gente também entrega conteúdos. Esses conteúdos são conteúdos semanais ou quinzenais, de 5 minutos, no máximo. A gente entrega os últimos golpes, né? Para quê? A pessoa ela tem o conhecimento disso antes que apareça um golpe legítimo. Então, se a gente ficar periodicamente mostrando esses novos golpes, que vai servir para ela no trabalho, que vai servir para ela dentro de casa, para ela poder passar isso para os familiares, ela começa a ver benefício naquilo, que é uma coisa muito rápida. E é muito legal porque a gente vê o feedback que essas pessoas dão pro CISO ou pro responsável de segurança, assim, pô, que legal aquele último treinamento que vocês deram, já até passei para minha mãe, já passei para meus familiares. É, isso que então, eu queria... A área de segurança começa a ganhar uma visibilidade, né? Eu sempre falo que até uma agenda oculta da conscientização é você trazer a área de segurança, tirar o ranço da área de segurança, né? Porque sempre tem aquela coisa de travar tudo e falar assim, não, que legal, eles estão me ajudando a me proteger e proteger também a minha família. E o resultado, Orlando, é muito imediato, né? Porque quando a gente entrega esse conteúdo, um conteúdo que realmente as pessoas delas se engajam, e a gente faz essas simulações, a gente traz o risco, a gente começa a ver gradualmente, né? Esse engajamento das pessoas aumentando e o nível de risco caindo, né? Quanto mais elas engajam, menos elas vão caindo nas simulações de ataque. É impressionante. E, obviamente, tem que ser um processo contínuo, né? Porque você tem novas pessoas, você tem o agente de ameaça que está sempre tentando coisas novas, então a gente precisa sempre estar passando os novos golpes. É um processo contínuo que a gente coloca nas empresas, a gente tem clientes de muitos anos, que é super legal você ver lá o nível de risco diminuindo e até eles podendo passar isso tanto para a auditoria quanto para a alta direção, né? E engajar também a alta liderança, né? A gente coloca isso, não é no colo da área de segurança. A gente coloca no colo da liderança, que vai cobrar as pessoas para fazerem os treinamentos, né? Porque a gente sabe que isso tem que estar na priorização, né? Eu gosto de fazer um paralelo com a segurança do trabalho, porque a gente não pode também esperar que as pessoas façam sem ter essa prioridade. Perfeito. Porque a segurança do trabalho, lá atrás, que você é novo, talvez não lembre, mas as pessoas entravam numa planta de uma fábrica de Havaiana. Sim. Hoje, você não vê mais isso. Por quê? Porque começou regulamentações muito fortes, né? E é o que eu digo, se a vida delas estava em jogo, e elas não faziam, às vezes, treinamento, né? Da segurança da informação, menos ainda. Então, tem que ter esse incentivo também da liderança
cobrar que as pessoas façam esses treinamentos, e a gente vê, é muito legal, as pessoas se engajando nesses micro treinamentos, né, nessas pílulas que a gente entrega, e o quanto vai diminuindo, cada vez mais vai diminuindo o número de vítimas. É bem legal ver de maneira muito imediata. Show, legal. Você tocou num ponto bem interessante que eu sempre, assim, a gente sempre cai aqui no nosso colo para a gente discutir, que é a questão de regulamentação. Como, por exemplo, a LGPD que surgiu, foi legal, bacana, mas ainda custa para ser implementada, para realmente engrenar aqui no Brasil. E recentemente, ainda vai sair essa notícia no nosso site, o Paquistão, por incrível que pareça, o Paquistão é um polo de desenvolvedores lá de tecnologia. Eles vão começar a exigir o governo do Paquistão vai começar a exigir uma certificação dos profissionais, né? Eu quero trazer esse paralelo, não o governo brasileiro pedindo que você tire uma certificação dizendo que você é um profissional de TI, mas você trouxe a questão da segurança do trabalho. Com os acontecimentos que nós tivemos recentes, o caso do Pix, né? Empresas terceiras, prestadores de serviço e tal, você enxerga uma possibilidade de existir alguma... Vou ser muito audacioso em regulamentação ou legislação sobre o tema, mas um órgão ou alguém, alguma entidade que cobre das empresas conscientização no mundo cyber, como hoje é feito em paralelo ao que existe na segurança do trabalho? Eu não tenho dúvida disso, Orlando. O que a gente faz até é pavimentar para que, quando isso acontecer, as empresas já estejam prontas para isso. Não tem como, a gente sabe que cada vez mais vai ficar mais difícil, né, se as empresas não treinarem e não medirem esse risco, né, do fator humano focado na segurança da informação como um todo. E a gente já está vendo movimentos, né? O próprio Banco Central já atualizou a resolução em relação a cyber, no finalzinho do ano já trouxe a parte de conscientização. A Política Nacional de Segurança já tem a parte de educação. E cada vez mais, né, você vai pegar órgãos reguladores, leis, enfim, criando artifícios para cada vez tornar isso muito mais rígido e cobrar isso das empresas. Né? A gente vê um movimento nos Estados Unidos, por exemplo, e a SEC, né, que é a CVM aqui do Brasil, já obrigando a ter pessoas no conselho que tenham conhecimento de cibersegurança. Por quê? Porque são empresas de capital aberto, né, que tem um risco ali, as pessoas estão investindo nessas empresas, só que não estão vendo esse risco de cibersegurança, que é um risco muito grande, que a gente sabe que pode fechar as portas e as pessoas que estão colocando dinheiro lá pode evaporar. Então, cada vez mais vai ter essa exigência, né? As pessoas também vão ser cobradas disso, né, dessa educação, até para poder trabalhar para as empresas. Porque, como eu te falei, né, não teve uma educação formal em relação à cibersegurança. Quando as empresas contratam as pessoas, elas entregam as informações dela para essas pessoas, e as pessoas, elas não sabem o quanto essas pessoas vão conseguir proteger, né? Então ela vai realmente precisar chegar num patamar no qual ela seja capacitada para proteger aquelas informações das empresas. Já tem empresas que a gente atua, e se as pessoas não fizerem o treinamento, né, não cumprirem com aquele treinamento, e aquele treinamento que é recorrente, que eu estou falando, não adianta ir lá fazer um treinamento de 1 hora, acabou, né? Não adianta, porque a gente sabe que precisa treinar sempre. Se ele não cumprir com esses treinamentos, ele não consegue logar. E faz todo sentido, né? Eu não vou te entregar minha informação se você não vai saber cuidar dela, se você não está preparado para cuidar dela. Né? E as pessoas têm que ter essa preocupação com a informação delas, né, também. Show, né? Isso é muito bom saber. Então, a gente pode presumir que, pelo menos tudo que acontece nos Estados Unidos, a gente sabe que às vezes demora um pouco, mas ele se reflete. Bom saber que já existe isso, a SEC já tem essa diretriz, o Banco Central também já está atento a esse ponto. Falando no mercado Brasil,
você vê que essa adoção das empresas e falar, putz, realmente eu preciso conscientizar a minha equipe, a minha empresa ela tem que estar conscientizada, isso aqui tem que fazer parte do meu budget, do meu investimento, não só Firewall, IDE, produção de e-mail, DLP, não, tem que ter aqui uma fatia de conscientização, porque o cara pode configurar a melhor regra de DLP, mas se o meu usuário, que é o melhor tester que existe, ele vai vazar informação, ele não tiver consciente, ele vai vazar informação. Você percebe que as empresas estão amadurecendo essa ideia, estão ali percebendo, putz, tem que ter ali uma fatia do bolo de segurança em conscientização. Você enxerga que o mercado brasileiro ele está evoluindo, está amadurecendo para isso, ou está indo rápido, devagar? Eu até posso dizer, né, se eu olhar da minha experiência, que a gente começou fazendo conscientização em 2009, obviamente a gente vê uma evolução e a gente vê nos últimos anos uma evolução mais rápida. Mas eu te garanto que ainda o mercado precisa amadurecer muito em relação a isso, porque é tudo muito novo, até para a segurança em geral, né? A conscientização mais ainda, porque é algo até intangível, né? Porque a gente está falando de pessoas, quanto realmente isso traz de resultado. Mas é um mercado que está em processo de amadurecimento. A gente sabe que as iniciativas, né, de regulamentação ou de leis, elas vêm muito depois, né, do que as empresas estão sofrendo lá na pele. E assim, até as empresas adotarem isso, quer dizer, demora muito, né? A gente sabe que é natural esse processo, né? Mas ainda tem muito para amadurecer, Orlando. E a gente vai aprendendo com a dor, né? Então, as coisas vão acontecendo. A gente vê, até você falou, né, de IA. A IA trouxe muitos benefícios para a tecnologia, né? A gente fala assim, o pessoal usa muito para ataque. Mas para defesa também é ótimo, porque você também pode usar para defesa. E as pessoas para se defenderem? As técnicas de ataque com o IA são, como você falou, né? Até a gente que está acostumado acaba não conseguindo identificar se realmente é inteligência artificial ou não, né? Se é real ou se é fake. A gente já não sabe mais no que acreditar, né? Porque tanta informação, de tantos meios, e a possibilidade de você criar ataques direcionados de maneira automatizada é assustador, porque os dados estão aí. Perfeito. Né? A informação, a privacidade das pessoas não tem mais, né? Então, a gente sabe que um ataque direcionado é muito difícil até a gente conhecer, né? E você poder fazer isso em massa, então realmente as pessoas vão ter que estar muito alertas, né? Você é de São Paulo, Orlando? Sou. Temos que mudar os nossos hábitos para poder se adaptar ao cenário. E a mesma coisa acontece no digital. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas, como elas vão se protegendo, né? Ajudar as pessoas para que elas se protejam e que elas acabam não se tornando tão vítimas, vulneráveis. tão vulneráveis até a evolução da tecnologia, né? Isso, eu tenho uma preocupação enorme. Minha mãe, esse é um exemplo real. Minha mãe, ela um dia me ligou, ela tava prestes para viajar para Argentina, quando ela me ligou e falou, entrar no meu banco, entrar no aplicativo do meu banco. Eu falei, ai meu Deus do céu, ainda bem que não tinha muito, né? Eu preciso de um dinheiro, e ela precisou do dinheiro para poder viajar. Falei, não tenho como, vou ter que resolver isso depois, mas eu preciso do dinheiro agora. Eu vou emprestar o dinheiro para ela poder viajar, e quando ela voltou a gente foi entender o que aconteceu. E realmente entraram na conta da minha mãe e roubaram o que tinha na conta da minha mãe. A gente nunca soube. Só que aí você vai pegar o celular da minha mãe, 30 mil abas abertas, um monte de propaganda, e falar, putz, então mãe, realmente foi um risco. Com o IA, eu tenho um receio de alguém pegar o meu rosto, mandar um vídeo pra ela, falar, oi mãe, tudo bem, minha voz e tal, manda R$100 pra mim, que seja R$100. A pessoa faz isso com 100 pessoas, imagina. Orlando, eu quero falar duas coisas aqui para você, né? A primeira é que a gente não pode subestimar os criminosos, né? A gente acha que, porque é idoso, né? É óbvio que eles aproveitam disso, né?
Mas a gente fez uma análise na nossa base, porque a gente já treinou mais de 1 milhão de pessoas, tá? Desde 2009, pra você ter ideia. E fizemos essas simulações também. Quando a gente pegou a nossa base para fazer para chegar a alguns padrões, a gente viu, por exemplo, que a área de RH cai tanto nas simulações de phishing quanto TI. Olha que impressionante. Rapaz... É muito parecido. Pegamos de todas as empresas, de todos os segmentos, a gente viu que é muito parecido. Então, a gente às vezes subestima, principalmente quando a gente tem conhecimento, e aí a gente pega até o impacto, né? Quem é da área de TI normalmente tem muito mais acesso e é muito mais preocupante. Sim. Né? O risco é muito maior. Sim, tá? claro. Então, a gente não pode subestimar, né? Foi muito legal chegar nessa conclusão com essa análise de dados, subestimar, achar que só acontece com um idoso. Né? Porque dentro das empresas, eles pegam quem é alvo preferencial deles, né? Eles vão querer credencial com alto nível, eles vão atacar o pessoal de TI. E trazendo um pouquinho do que você falou, já teve um caso, a gente já viu casos da evolução daquele golpe do sequestro, sabe? Lembra? Aquele que ligava para a mãe, tocou para a filha aqui? Sei. O que eles estão fazendo agora? Então, vamos supor, como chama sua mãe? Janete, imagina só, né? Eu sou a criminosa, vou ligar para a Janete e falar assim, olha, eu tô colando aqui, fala com ele. Aí vai colocar a tua voz, né? Porque consigo replicar isso em IA. Eu quero que você passe dinheiro agora, senão eu vou matar o Orlando. Tô mandando uma foto dele para você ter certeza que é ele mesmo. Eu consigo fazer uma foto com você num cativeiro, com uma cara de desespero chorando. E eles mandam essa foto com uma visualização. Para que não tenha nem aquela coisa, deixa eu ver se realmente é ele. Porque às vezes pode ter uma perfeição ou outra, para não dar tempo para tua mãe pensar, mostrar para alguém. E ela vai, obviamente. Então já teve a evolução, você vê como que são as coisas, a evolução dos golpes, eles utilizando IA. Cara, olha que desesperador, né? Com a sua voz, com a sua foto, podendo criar até vídeo, pedindo, mãe, pelo amor de Deus. Pois é, e isso é assustador, é terrível. É uma situação, assim, é uma distopia total. E a gente traz algumas técnicas, né, para as pessoas tentarem, então, combina com a sua mãe algum tipo de senha, né? Uma palavra-chave para ele alguma isso. coisa. Então a gente vai trazendo algumas técnicas, né? Não é só assim, desconfie de tudo, né? Mas para as pessoas poderem, e isso vai aumentando essa percepção, entende? Quando você vai desenvolvendo, você fala para tua mãe, vamos definir aqui uma palavra-chave, uma senha, pergunta assim, que cor da blusa que o Orlando tá, né? Imagina só, se tua mãe pergunta, qual que é a cor da blusa dele? Aí o criminoso fala branca. Não, eu combinei com ele que ele ia falar Flamingo. Então não é. Eu tenho um código com a minha mãe que a gente guardou, mas isso há muito tempo atrás, justamente por uma situação dessa. Se ligassem, qual que é a palavra? É tal. Não, beleza, então deu ruim mesmo. É o meu filho, ou é a minha mãe, né? Mas muito bom. E assim, existem, já que você tocou nesse assunto, além dessas técnicas, existem outras técnicas mais simples ou do dia a dia que vocês conseguem passar e já tem um efeito imediato para as pessoas? Falar, putz, eu vi isso aqui numa palestra da Esquive, cara, quase caí. Ainda bem que eu prestei atenção naquilo que a Priscila falou. Tem algumas dicas assim que vocês conseguem passar rápido? Ou acontecimentos assim bem inusitados, alguns cases que, putz, esse case aqui chamou bem a nossa atenção? São vários, né, Orlando, que a gente tem, e são super temporais, né, porque a gente, cada vez que eu faço uma palestra, eu coloco cases novos, né, e palestra é uma coisa interessante, porque a gente, assim, quando a gente faz a gente chama de ação de impacto, porque a gente realmente traz o impacto para a pessoa, é como se fosse um tratamento de choque, né, infelizmente, a gente não precisa nem fazer muito mirabolismo para poder trazer coisas impactantes, né? Porque a gente vê aí no dia a dia. E esse caso que eu trouxe um caso real, né? Mostrando, por exemplo, a foto da pessoa e como eles transformaram a foto da pessoa no cativeiro.
Isso traz aquele impacto para as pessoas, assim, caramba, né? Realmente eu tenho que começar a prestar atenção nas coisas que eu tô vendo, né? Até porque eu acredito em tudo. Não dá mais para acreditar em tudo, né? A maioria das coisas vai ser então a gente normalmente traz cases do segmento da empresa, a gente traz tem diversos casos que a gente vai colocando para mostrar para as pessoas o quanto é importante mesmo elas estarem engajadas e engajadas nesses treinamentos. Até a gente fala, poxa, já é tão legal, é tão bom, né, que a empresa está fornecendo esse tipo de conhecimento. Consumam isso, porque isso aí vai te ajudar talvez a ser um divisor de águas na sua vida e na vida das pessoas que você ama e que você pode compartilhar, né? Legal. E Priscila, como que você entrou nessa área de cyber, de segurança? Eu sei que a gente começou falando de Mindsec, já falamos um pouco da Esquive, mas a Priscila, que te brilhou os olhos para falar assim, putz, eu quero seguir nessa jornada aqui, nesse caminho? Vamos lá, Orlando. Eu vou ser breve, porque a história é longa, mas assim, eu comecei muito cedo na área de TI. Porque eu era, assim, completamente fissurada por computador. Eu nunca tinha encostado em um, né? Minha família não tinha possibilidade de comprar. E eu, com 14 anos, fui trabalhar numa videolocadora. E essa videolocadora tinha um computador ali que estava parado. E aí eu falei com ele, por que está parado esse computador aqui, né? A gente tem um sistema aí, só que a gente acabou não usando. Eu falei, tem um sistema, videolocadora, tá? Para os mais novos, para quem nasceu em 2000, era onde você ia alugar, era Netflix física, pronto. É isso. Então, imagina só, tinha sei quantas mil fitas, né? Fitas cassetes. Falei, nossa, eu posso mexer? Né? Eu posso tentar fazer funcionar o sistema? Pode. Aí eu fui lá, comecei a fuçar. Até que um dia apareceu a pessoa para dar manutenção no sistema. E aí ele falou, caramba, você conhece muito. Eu tinha 15 anos, Orlando. Caramba. Eu estava começando a fazer processamento de dados. Imagina, né? Processamento de dados. Entrega a idade logo. E eu falei assim, eu tava parado, eu comecei a mexer e coloquei o negócio pra funcionar. Eu conhecia tudo, comecei a perguntar um monte de coisa pra ele, né? Porque eu tava ali sozinha, super empolgada. Ele falou, olha, a gente tá precisando de uma pessoa aqui na empresa, eu vou te indicar. Com 15 anos eu entrei na área dando suporte para o sistema de videolocadora. É outro Brasil, assim que eu comecei, né? É outro Brasil. Outro Brasil. E aí, Orlando, eu fiquei um tempo e assim, era uma software house, né, que desenvolvia esse sistema para videolocadora. Não tinha internet, então eu ia na locadora de ônibus, dar manutenção, aí faltava alguma coisa, eu voltava para buscar os disquetes, né? Outro Brasil mesmo. É outro mundo, né? Outro planeta. E aí depois eu fui para uma empresa, eu nem vou falar porque eu fui para uma empresa de pager, trabalhar com rede. Eu só trabalhei em coisas que os jovens não conhecem, não existem mais, né? Trabalhei com rede e logo eu fui para uma consultoria. Nessa consultoria, era uma integradora, na verdade, e o principal produto deles era o Lotus Notes, e eles tinham uma parceria muito grande com a IBM. E a IBM tinha uma linha de segurança, e tinham algumas pessoas que trabalhavam com essa linha, chamava Tivoli. Você não deve nem... Já ouvi falar. E eu fiquei louca, eu falei, eu sei lá, eu devia ter 19, 20 anos nessa época. Eu falei, não, eu quero trabalhar com segurança. E foi aí que eu entrei para trabalhar com segurança. Comecei a trabalhar com segurança nessa época e em 2001 eu entrei na Módulo. Fiquei 9 anos lá, né, que era a maior empresa que foi incrível, eu amava a Módulo, assim, porque a gente até falava, né, ou você trabalhou na Módulo ou você trabalhava em empresas que a Módulo prestou serviço, não tinha? Caramba, era como se fosse uma TOTUS da época,
grande. Sem dúvida. Era a grande escola, né, das pessoas, assim, na linha dos 50, como eu. É a escola que a gente teve. Legal. E de lá você continuou e ficou em security full. Sim, aí da Módulo eu sempre tive muito essa gana de virar empreendedora. Sempre tive eu acho que esse perfil de empreender, eu sempre ficava muito próximo até dos sócios, eu prestava muita atenção, né? Por que eles tomaram essa decisão? Eu gostava muito de empresa. E aí logo que eu saí da Módulo, em 2009, já abri a Flipside com essa ideia de que, vamos fazer as coisas mais legais de segurança, né? Evento e a conscientização. Nossa, 2009, eu tinha o quê? Uns 18, 19 anos, né? Eu tava saindo da escola ainda. Caramba! E dali, então, aí você continuou a carreira de empreendedor e você sentiu muita dificuldade no começo, obviamente. Deve ter sido uma luta hercúlea isso, né? Mas aquele cara que tá ali, fez um curso de pentest, ou o cara que tá pensando em abrir a sua própria consultoria, quer empreender no mundo cyber, como que naquela época, 2009, de novo, outro Brasil, outra realidade para hoje, mas como que foi? Qual foi o desafio de você falar, vou empreender em cyber, um mercado que o ego tá lá em cima, você chegar pro cara e falar, o que você tá fazendo tá errado, eu vou te ensinar como que faz. Como que foi isso? Como foi esse desafio? Porque não deve ter sido nada fácil. Orlando, eu acho que eu posso dizer que a parte da consultoria, né, até antes da Módulo, que eu já trabalhava em consultoria na Módulo, eu acho que foi mais difícil porque eu era uma das únicas mulheres em segurança. Eu lembro que eu cheguei num banco para instalar o firewall, imagina só, né, num banco que não tinha firewall. Meu Deus. E eu fui de madrugada, né, porque era à noite, para poder parar algumas coisas ali, né, e fazer os testes, tudo. E quando eu cheguei lá, ele perguntou, cadê o técnico? Eu não podia errar, né? E era o Gauntlet, um file que né, nem existe mais há muitos anos. E eu acho que isso foi mais difícil do que quando eu fui empreender. Porque depois, quando eu fui empreender, e até a gente começou a fazer os eventos, era uma comunidade mesmo, sabe? Todo mundo se conhecia, era realmente, como você fala, né? Era outro Brasil, era outro universo, era muito diferente do que é o mercado hoje, e ainda bem que evoluiu, porque eu até falo, a gente ficou muitos anos olhando sem ter concorrente. E era muito ruim não ter concorrente, porque até as pessoas não tinham com quem comparar. Exato. Né? Então hoje é ótimo, porque assim, é assim que se faz conscientização, né? Então você vai no mercado, porque era uma loucura, né? Antes pediam coisas absurdas que a gente falando, isso não vai funcionar, mas enfim, né? Então, e quando você tem concorrentes, até como uma Log4, né? Do tamanho que ela se tornou, mostra o quanto a conscientização tem potencial, né, no Brasil. Você vê o tamanho que ela é nos Estados Unidos. Então, assim, assim, eu comecei a empreender sem ter conhecimento nenhum, né? Eu não vim de família de empreendedores. Toda a minha formação foi técnica, eu sou formada em matemática, pra você ter ideia. Claro. E depois já entrei para a parte de TI. Então, eu não tive a formação de ser uma empresária. Aprendi na raça, né? Na cara e na coragem. Claro, na coragem total, assim, e sem pensar muito, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, caramba, que coragem, sabe? Porque hoje, com mais cabeça, né? Eu até com um mercado diferente, eu falo assim, caramba, é bom quando a gente não pensa muito no risco, né? Que a gente faz, também quando é para coisa boa, mas realmente, assim, foi muito bom, porque era até... Como eu te falei, né? A gente abriu a Flipside e começou a criar um monte de CNPJ, aquela empolgação, porque era muita oportunidade. A gente via muita oportunidade, jovem, vamos. Por isso que depois a gente falou, não, né? A gente virou adulto e falou assim, vamos focar para que a gente realmente faça boas entregas. E aí, tá aí, né? Eu acho que os clientes estão bem satisfeitos. A gente está hoje
uma base legal de clientes, com um produto, uma solução legal de conscientização. Os eventos estão bem maduros, né? Então a gente hoje conseguiu passar por isso. Mas olhando para trás assim, caramba. Desafiador. Não, eu imagino como deva ser, porque queira ou não queira, a gente também aqui na Cyber Security Brasil de uma certa forma empreende, né? E é bem desafiador, mas é muito gratificante, é muito gostoso quando você vê que aquele seu esforço traz um resultado. E é bacana. E essa história desse preconceito, pô, vou lá instalar o Firewall no banco. Um banco já é uma instituição bem quadradona. Daí você totalmente, assim, disruptiva ali, fala, o cara, cadê o cara que veio instalar o Firewall? Uma menina instalar o Firewall, é muito bom saber, que é assim mesmo, você tem que ir, ainda mais eu que sou pai de menina, você tem que meter as caras mesmo e falar, sou eu que vai resolver a parada. Aí você tem que provar 2 vezes, aí vem com aquele ônus, né, de ser mulher. Mas eu vou confessar para você, Orlando, que eu não tive tantos problemas assim. É claro que é um ambiente hostil, né? Mas até por conta dos eventos, eu sempre conheci todo mundo da área. Eu acho assim, hoje eu vou falar com algumas pessoas assim, caramba, quanta gente que eu não conheço, né? Quanta gente nova. E quando você conhece as pessoas, que indica outro, que conhece a outra. Então, a gente chegou a fazer um ano, a gente fez mais de 40 eventos, sabe? Caramba, tinha evento legal. sexta e sábado, pelo Brasil inteiro. Então, a gente conhecia todo mundo no Brasil. Hoje eu falo com pessoas que eu conheço há mais de 25 anos. É um absurdo. Assim. Que legal. E Priscila, aproveitando aqui já o nosso encerramento, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Tem alguma coisa que você fala, putz, isso aqui eu não posso deixar de falar, eu tenho que explicar, eu tenho que contar. Aproveita. Orlando, eu gosto muito de falar isso nas minhas palestras, quando eu faço palestra para o público de segurança, né? Porque a gente, com o conhecimento que a gente tem uma responsabilidade social de ajudar as pessoas a não caírem em golpes. Eu levo isso como propósito pesquisa, eu levo isso como propósito pessoal e como responsabilidade, porque o nosso conhecimento, né, por a gente conhecer, a gente precisa repassar esse conhecimento para as pessoas, a gente precisa realmente ajudar as pessoas. E é um trabalho social que eu faço, e eu acho que todo mundo, né, que trabalha na área, que tem esse conhecimento, precisa repassar isso. A gente tem que passar a palavra para que essa educação que ninguém teve, ela comece a virar algo cultural, né, para as novas gerações. Eu sei que tem filha, né, você já deve passar isso para ela faz com os amiguinhos, e a gente não tem ideia do impacto que a gente causa fazendo isso. E eu quero causar esse impacto positivo, e todo mundo tem essa possibilidade de causar esse impacto positivo. Show, legal, muito bacana. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Para quem ficou até agora, muito obrigado. E, cara, estamos aí para o que der e vier. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Obrigada, Orlando. Eu agradeço o convite.